Então, boa noite a todos aqui presentes. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente hoje começa um ciclo de debates, né, um seminário que vão ter outros 3 encontros. Hoje é o primeiro desses encontros. Uma tentativa de também ampliar essa discussão que a gente começa a partir do projeto Arte Naif, Nenhum Museu a Menos. Meu nome é Gilson Andrade. Eu estou trabalhando no educativo do museu, da exposição Arte Naif, e também sou aluno aqui da escola. Então, só tentando contextualizar um pouco o início dessa fala, esse convite para que a gente estivesse aqui hoje. A ideia da mesa de hoje é pensar Nenhum Museu a Menos, que é o subtítulo da exposição, e pensar como, nesse contexto político hoje do Brasil, a gente pensa essa exposição, como ela se apresenta enquanto uma exposição manifesto e traz questões para que a gente pense a situação cultural e política das artes no país hoje. Então, só para a gente se organizar, eu queria convidar as pessoas que vão fazer parte da mesa e conversar com a gente hoje. Eu queria chamar a Jaqueline Firkenstein. A Jaqueline é museóloga e diretora do Museu Internacional de Arte Naif do Brasil. Eu queria chamar o Fábio Schwartzwald, que é diretor-presidente da Escola de Artes Visuais do Parque Lages. O Ulisses Carrilho, que é curador da Escola de Artes Visuais do Parque Lages e curador da exposição. E o Rafael Alonso, que é o artista que fez parte dos trabalhos que compõem as paredes da exposição. A gente vai dar início às falas. Cada fala vai ter por volta de 20 minutos. E depois a gente abre para uma discussão pública. Boa noite a todos. Obrigada por terem vindo aqui, apesar da chuva, né, do tempinho veio do Rio de Janeiro, que a gente vai tentar fazer alegrar um pouquinho a noite de vocês. Tá muito longe? Okay. Eu acho que eu vou primeiro, então, apresentar rapidamente o que é o Museu Naif, para quem não conhece ainda, para quem não sabe da existência do museu. É uma coleção particular, um museu feito, uma coleção criada ao longo dos anos por meu pai, Lucian Finkelstein, que era um grande apaixonado pela arte naif. A arte naif também é outra questão, né, que a gente fica muito, assim, às vezes perguntando, mas que é arte naif, o que é esse tipo de arte? Então, também para dar uma rápida passagem para vocês, uma rápida pincelada no que seria arte naif, é a arte criada por autodidatas, pintores que, em geral, têm total liberdade para se expressar da maneira que querem e do jeito que mais lhes agrada. Então, esse museu foi criado em 95, através de uma fundação, a Fundação Lucian Finkelstein, e nós viemos desenvolvendo um trabalho em prol da divulgação e da valorização da arte naif no Brasil, mas também com uma coleção de artistas internacionais. Nós temos, né, quadros de artistas de praticamente todos os estados do Brasil e de mais de 100 países no mundo todo, né? E o museu agora atualmente está fechado por falta de apoio, de patrocínio, de verba. Desde 2016 eu fui obrigada a fechar, e quando surgiu essa possibilidade de fazer essa exposição, muitas ideias brotaram, né? E a esperança também voltou a brilhar.
ao longo desses anos todos de trabalho, nós tivemos abertos durante mais de 25 anos, né, abertos ao público. Nós fizemos diversas exposições, tanto na sede quanto fora do museu, exposições muito importantes, até com o Itamaraty também, exposições no Museu Olímpico, sobre Jogos Olímpicos. Fizemos assim, uma infinidade de exposições, porque o nosso acervo permite. A gente tem uma abrangência enorme de temas, e então isso é assim, a gente tem várias possibilidades, né, de realizar diversas exposições com diversos temas. Enfim, eu acho que fizemos também vários projetos, desenvolvemos muitos projetos com escolas, né, escolas públicas, tivemos várias parcerias, mas sempre eram projetos pontuais. Então, a cada novo projeto era um novo recomeço. E depois de algum tempo, meu pai acabou também assim ficando um pouco cansado, né, de ter que recomeçar o tempo todo, e decidiu fechar o museu. Isso foi em 2007. Se bem que nós fechamos, mas continuamos a receber visitas pré-agendadas, e eu continuei a receber as escolas e os visitantes que vinham em grupos, turistas também. A gente marcava, abria o museu e só não estava com as portas abertas. Um ano depois ele faleceu, e aí eu tive que realmente dar uma enxugada maior no museu, e depois, em 2011, foi reaberto pela minha filha. Ela pegou o bastão e se empenhou, fez uma gestão maravilhosa, mas a cada final de projeto acontecia exatamente a mesma coisa. Era um novo recomeço, e a cada novo recomeço, uma nova batalha. Chegou uma hora que realmente a gente achou que não valia a pena mais continuar essa batalha, porque é uma batalha sem glória, né? A gente vai lutando, esgota as forças, esgota todas as possibilidades e fica a ver navios, né? Então, agora a gente está tentando, com o Fábio, né, ver se passamos a coleção, cedemos em comodato, né, se encontram novos meios para patrocinadores, talvez, né, para poder reabrir o museu, seja lá, seja em alguma outra instituição cultural, para que essa coleção seja preservada, porque é um acervo maravilhoso. São 6.000 obras de artistas, né, daqui do Brasil, do estrangeiro, importantíssimos, e é uma referência na arte naif mundial para todos. É um local de estudo, de pesquisa. Mesmo fechado já há 2 anos, a gente continua recebendo telefonemas diariamente, né, das pessoas querendo informações, querendo saber. A gente continua recebendo cartas de artistas, e-mails, né, querendo enviar suas obras para fazer parte do acervo do museu. E escolas também, porque nosso trabalho com escola era assim, muito importante, muito interessante. Enfim, esse eu acho que é o perfil do museu um pouco, e agora o que a gente está querendo buscar, né, Fábio? Posso passar a palavra aqui? Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje, iniciando esse ciclo de debates. Queria agradecer a presença da Jaqueline, do Ulisses, do Rafael, de todos vocês, em nome da escola. Eu acho que o que a gente vai falar aqui hoje é um pouco, eu acho que da história desse processo todo que culminou com essa exposição, que eu acho que não é um fim, é um meio, né? Desde que a gente, na verdade, iniciou esse projeto da escola 2 anos atrás, um dos grandes focos que a gente teve aqui foi realmente desenvolver um trabalho novo, no sentido de criar um ambiente cada vez mais plural, cada vez mais diverso nessa escola, e essa escola se tornar cada vez mais aberta para todos os públicos, né? E dentro desse processo a gente fez
é um trabalho muito grande de iniciar uma escola nova para criança, que era o Parquinho Lage, era em junho de 2017, né? Que foi muito importante porque realmente ela mostrou que a gente tinha assim um potencial muito grande de estar cada vez mais atraindo crianças para estudar aqui dentro e com isso desenvolver um novo trabalho de ensino na escola. A gente, depois desse trabalho sendo realizado, né, que eu acho que foi muito interessante estar sendo, a gente percebeu que tinham outras oportunidades e outras estratégias que a gente devia estar lutando e estar buscando aqui na escola. E uma dessas estratégias foi realmente reposicionar a escola no sentido de você ter uma outra estratégia no quesito cursos, no quesito exposições, em como lidar com o público. E a gente veio fazendo isso ao longo do ano passado. Eu acho que teve um evento muito importante, que foi o movimento que a gente fez para trazer o Queer Museu, que foi um movimento que mostrou toda a potência que essa escola tem no sentido de mobilização da nossa sociedade, da nossa comunidade artística e comunidade não artística também, que viu aqui um espaço de resistência, um espaço de luta, um espaço de diálogo, que é realmente fundamental nos dias de hoje. E, acabando o Queer Museu, né, eu tive a oportunidade de estar conversando uma vez com o Daniel, né, com o filho da Jaqueline, que eu conhecia há muito tempo, e depois com a Tatiana, em que, por todo esse movimento que a gente estava fazendo, né, no ano passado, eles viram uma oportunidade da gente estar, de repente, encarando um novo desafio, né, que era um desafio de conseguir ajudar a Jaqueline, né, a tentar ver uma solução para essa situação em que o museu passava, que era uma situação muito difícil, muito delicada, de você ter um acervo que é inacreditável, né, de 6.000 obras, né, como a Jaqueline falou. Eu acho que é o maior acervo de arte naif do mundo, o principal, sem dúvida, do Brasil, fechado há 2 anos. E fechado aonde? Do lado do Corcovado, né, da subida do Corcovado, que recebe 3,5 milhões de pessoas por ano. É o equipamento turístico mais visitado da América Latina. E quando eu fui conversar com a Jaqueline, para entender essa situação do museu, eu não conhecia nada do que estava acontecendo, entender a situação do museu, entender o que estava realmente ocorrendo e saber qual era a oportunidade que a gente teria junto de estar trabalhando, de repente, em algum projeto. A gente sentou para conversar, a Jaqueline começou a me explicar lá o trabalho que tinha sido feito, que tinha sido realizado ao longo dos anos, né? E quando eu fui ver a coleção, eu realmente fiquei muito impressionado, né? Eu falei, que tesouro a gente tem aqui guardado, e mexendo num trabalho, mexendo num outro trabalho. Falei, cara, o que é isso? Assim, e aí eu botei um pouco o meu chapéu como colecionador, né? Olhando tudo aquilo, eu falei, pô, mas que coisa maravilhosa, eu queria ter isso também, né? E eu acho que o Lucian, né, ele foi realmente uma pessoa, um colecionador genial, porque ele colecionava algo que ninguém via, né, que ninguém percebia, e de uma forma muito voraz, né, porque você juntar 6.000 obras, né, em 30 anos, 40 anos, é uma coisa assim, se você for computar a quantidade de obra que ele vai comprando por ano, é uma loucura. E, realmente, quando nós conversamos de novo, eu percebi que a gente tinha sim que reabrir, e tem sim que reabrir esse museu. Como a Jaqueline falou, a gente realmente não sabe se será lá ou não. O nosso desejo, né, é que realmente a gente consiga manter aquele espaço vivo, até pela localização que ele tem hoje, que eu acho que é uma localização única e privilegiada
ao lado da entrada do Corcovado, 30 passos do Corcovado, quase, você nem atravessa a rua. E ali você tem hoje uma situação que é única, que você tem a Casa Roberto Marinho, você tem o Solar dos Abacaxis, você tem a Z42, tem o Museu de Arte Neves. Então você tem ali um circuito muito interessante que dá para você fazer até a pé. E aí foi essa ideia que surgiu de vamos trazer luz a esses artistas que são incríveis, a maioria deles nunca vistos até numa exposição, podem ter até sido vistos em algum momento ali no museu, mas por uma gama de pessoas que não é tão grande assim, né? Então a ideia foi trazer luz para esses artistas todos, fazendo sim uma grande exposição, porque eu percebi que essa era uma situação em que, a partir do momento que você mostra toda essa potência, que você mostra todos esses artistas, que você consegue contar uma história muito bem narrada, eu acho que com grande maestria pelo nosso curador aí, pelo Ulisses, que eu acho que conseguiu realmente fazer um trabalho brilhante, né? Porque eu solto a bomba, ele que tem que resolver e desarmar, né? Eu solto a ideia e falo assim, se vira, agora é com você, eu quero uma coisa espetacular. E ele sempre me surpreende, isso que é ótimo, né? Mas, assim, sempre a gente teve uma ideia realmente de trazer uma exposição potente, com muitas obras. E aí também teve a questão do contemporâneo, né, que a gente falou, que sempre veio na minha cabeça a questão de trazer o contemporâneo para a gente aprofundar mais essa discussão mercadológica que é tão importante, né, o que vale e o que não vale, né? Então, para um colecionador, essa arte não vale tanto quanto a outra, e por quê, né? Como é que é essa questão hoje que a gente tanto discute de precificar isso de uma maneira que, às vezes, é muito equivocada, né? Eu acho que essa exposição mostra, porque mais da metade dos trabalhos ali que foram expostos, eu vi colecionadores falando, eu queria ter, eu queria comprar, a coleção está à venda, esses trabalhos a gente pode comprar ou pode adquirir. Então, eu acho que, como uma escola, a gente realmente precisa o tempo todo estar pensando um pouco para frente, pensando diferente, trazendo para o nosso dia a dia situações de questionamento o tempo todo, de, como o Ulisses colocou bem, né, o que é arte, o que é arte na IFE, o que é esse mercado, o que são esses artistas, o que é a contemporaneidade hoje em dia, como é que a gente trabalha com tudo isso, como é que a escola lida com esses assuntos nos seus cursos, nos seus debates com seus alunos. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente tem realmente uma situação única aqui na escola, já que realmente essa exposição ela tem trazido uma grande oportunidade para a escola repensar muitas coisas. E eu acho que a escola tem que se repensar o tempo todo, né? Nós, como uma escola livre, nós, como uma escola tão plural, a gente o tempo todo questiona o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está ensinando, quem são nossos alunos, que alunos nós queremos, como é que a gente traz a sociedade para dentro dessa escola, o porquê as pessoas estão aqui também, né? O que elas vêm buscar. Então, eu acho que a gente tem hoje uma situação muito rica para todas essas discussões com essa exposição, né? Eu acho que, realmente, depois do Coirnuzil, que foi uma luta de um debate em relação à censura, em relação à invisibilidade de tanta gente por causa do gênero, né? Nessa luta, eu acho que a gente traz uma outra luta agora muito importante, que é a luta pela nossa cultura, é a luta pelos nossos valores, é a luta pelos nossos artistas, que, indiferente deles terem uma galeria ou não, indiferente deles serem valorizados ou não, eles são muito importantes para o entendimento da nossa sociedade, né? Quando você vê essa exposição, você começa a entender um monte de coisa que realmente, às vezes, você não entenderia, ou, como o Ulisses colocou bem, né? Ou você queria rotular eles de artistas naif, que são aqueles artistas que são autodidatas, mas eles são artistas que não têm
uma malícia, que não tem uma profundidade no seu pensamento, no seu fazer, né? Eu acho que é muito errado. Eu acho que eles têm ali muitos questionamentos interessantíssimos, inteligentíssimos, que eles, com toda a liberdade no mundo, estão fazendo sem se preocupar com o mercado, sem se preocupar com galeria, sem se preocupar se vai vender ou não a obra, que é fantástico, assim, que é puro, né? Que realmente é muito original, que é o que essa escola acho que o tempo todo tenta trazer, né? Essa originalidade, né? Essa potência de você, sim, ser um agente transformador. Indiferente de sucesso ou não, acho que todos nós somos agentes transformadores. E esses artistas, eles são agentes transformadores quando eles pintam, quando eles mostram o que eles têm dentro deles para a gente de uma maneira muito sincera. Né? Eu não vou nem falar pura, porque acho que não tem essa, né? Não é questão pura, é sincera. E qual é o nosso grande objetivo pós-exposição? É sim, com toda essa potência que está sendo mostrada, com toda essa visibilidade que a gente está conseguindo ter, é sim sensibilizar empresas, colecionadores, né, Estado, né, a perceber a importância da gente conseguir arrecadar recursos para reabrir esse museu, e no sentido de você ter um museu de uma forma reaberta, mas não um museu reaberto para ele reabrir sua exposição, mas um museu reaberto com uma potência de ensino muito grande, no sentido de você ter a condição de colocar a escola lá dentro de uma forma de fazer a gestão dessa coleção e a gestão do museu como mais um espaço de aprendizado, né? Entendendo que aquilo ali é mais uma sala de aula para os nossos alunos e para toda a população poder participar, e aí de maneira gratuita ou não. Eu acho que é muito importante a gente conseguir ter, sim, isso eu acho que a gente realmente faz com uma maestria enorme. A gente tem um programa público lá dentro, um programa de ensino, um programa de palestras, um programa de residência, um programa de aulas. Eu acho que o museu Naif, ele tem que realmente se transformar e ser algo que emane toda essa potência de todos esses artistas para vários lugares do Rio de Janeiro e quiçá do Brasil e quiçá de fora do Brasil, né? Eu acho que nesse sentido a nossa ideia realmente é a ideia de abraçar o museu como mais uma sala de aula, né? Que a gente possa vir a ter para utilizar não só para os nossos alunos, como para toda a cidade, né? Então, eu acho que são etapas que a gente tem que cumprir. Eu acho que uma etapa foi muito importante, que foi a etapa da idealização, né? A gente idealizou isso. A segunda etapa da construção, né? E aí a gente constrói toda essa exposição. A gente está realizando, né? Que eu acho que é uma outra etapa fundamental, a gente conseguir realizar isso e de uma maneira assim, outstanding, né? Assim, com o Rafael fazendo um trabalho incrível, brilhante, né? Que não sei se já tinha sido feito em alguma exposição, pelo menos eu, como colecionador, eu não tinha ido numa exposição com tantas cores, com uma parede tão forte, tão potente, né? Como essa. E aí a gente tem uma outra etapa que é realmente uma nova reestruturação da venda desse projeto para a nossa sociedade, para o nosso Estado, para os nossos colecionadores, mostrando que a gente pode fazer muito mais, que isso é só um início de um processo que eu acredito ser um processo muito importante, muito duradouro, se for bem feito, né? Até porque não é um museu muito caro para a gente manter, né? Mas é um museu que é muito potente, né? E que é muito importante ele ser reaberto num momento que a gente tem mais de 260 museus fechados no Brasil e várias instituições passando por problemas financeiros enormes, sem conseguir manter suas exposições, sem conseguir manter o seu programa público. Então, eu acho que, nesse sentido, vai ser importantíssimo o Rio de Janeiro fazer esse movimento e dar esse sinal em que existe realmente uma esperança, que se a gente se organizar, eu acho que se a gente realmente mobilizar as pessoas certas
mostrando a importância disso, eu acho que a gente consegue, né? Então, nesse sentido, eu estou extremamente feliz, né, com todo esse movimento que a gente fez, muito orgulhoso do trabalho que a minha equipe toda fez aqui, né, todos aqui envolvidos, né, a Andréia na produção, tem a Amanda que não está aqui na comunicação, Luana no Parquinho Laje, né, Carmen, todo mundo que se envolveu, Bruna, né, eu acho que a gente realmente fez um trabalho e está fazendo um trabalho lindo nesse sentido, né, e muito importante e que tem reverberado muito positivamente. Eu acho que a gente quer mais, né, eu acho que a gente quer mais e a gente pode mais. E é isso que eu sonho. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas, sejam super bem-vindas. Eu sou Ulisses, como o Gilson falou, curador aqui da escola e da exposição. E a gente tem um tempo reservado para falar e eu tenho mania de me alongar. Então eu vou passar reto por algumas questões que o Fábio levantou e trouxe, porque eu acho que esse papo do sistema de valoração do mundo das artes é algo que dava pano para manga aí para a gente falar e pensar juntos. Mas me preparei para dividir um pouco com vocês sobre esse processo mesmo de pensar a exposição e de antemão. Eu acho que nunca é o bastante agradecer a Jaqueline pela generosidade. Foi só durante o processo que eu descobri que nunca antes um curador tinha entrado no acervo do museu para realizar uma exposição fora desse controle. Então, acho que foi uma responsabilidade que me caiu no colo. Eu tentei fazer com o maior dos carinhos e poder propor uma exposição que legitimamente pudesse partir a partir de uma instituição de ensino, a partir de uma escola, a partir de uma escola livre. E esse subtítulo que acompanha a exposição, que é Arte Naif, Nenhum Museu a Menos, vem um pouco nessa baila, vem um pouco com essa ideia. Nenhum museu a menos é um termo que foi largamente utilizado no ano passado, quando o Brasil sofreu a maior tragédia museológica que já sofreu até hoje, que foi o incêndio do Museu Nacional, que pode ser explicado por, enfim, panes elétricas, aquecimento do sistema elétrico, ou também pode ser explicado a partir de um desmonte das instituições culturais e um desmonte da nossa política cultural, da nossa ideia de preservação de patrimônio, da nossa ideia de preservação da memória, né, que é algo muito anterior do que simplesmente o pensamento de como a gente vai lidar com essa riqueza material, com esses objetos que são reunidos. E dividir também com vocês que de antemão nos parecia que a única alternativa possível de lidar com esse museu era abraçá-lo na complexidade que ele tem. E justamente porque somos uma escola de arte, estamos preocupados com o que são instituições culturais e como elas se posicionam e com o seu grau de relevância dentro de um tecido complexo que é a sociedade civil, nos parecia que apenas entender que o Museu Internacional de Arte Naif do Brasil era um espaço, uma sala ou uma coleção era pouco. Então, nos pareceu que o museu deve ser entendido como uma zona de aprendizagem, de confrontamento, de dúvida, de pesquisa, de constante reinvenção e de constante pergunta sobre, afinal, o que é a arte naif, se esse termo ainda vale, se a ideia de ingenuidade algum dia fez sentido, se há outros termos possíveis. Ontem a gente participou de um diálogo sobre a ideia de arte popular nas curadorias e na arte contemporânea, e essa é uma questão também. A arte popular não dá conta necessariamente desse termo, assim como a arte bruta, a arte primitiva, são todos termos que já foram utilizados por alguns autores e livros que vieram construindo aí essa narrativa complexa da história da arte, mas no entendimento de que, na verdade, isso não dava conta. Arte naif é um termo francês que foi utilizado lá atrás para falar da pintura do Henri Rousseau, e geralmente pode ser facilmente traduzido no português como a ideia de ingenuidade, de ingênua, de uma arte ingênua, e eu realmente não conhecia o museu até ser convidado pelo Fábio a conhecer a coleção. Foi o dia que eu conheci Jaqueline e eu fiquei realmente admirado, bastante impactado, primeiro pela potência de cor, pela vivacidade daquela experiência plástica mesmo, né, de se confrontar com aquelas imagens e ver aquelas pinturas. Acho que também tem uma segunda questão que me acomete de pronto, que é
a complexidade das narrativas que aquelas pinturas figuram. Então, são pinturas figurativas que estão ainda dentro de uma lógica de representação, tentando dar conta de uma pretensa realidade e vão representar ou instaurar certas realidades dentro desse plano da pintura. E tem um terceiro momento que eu acho que eu caracterizaria, que é uma compreensão da minha própria ignorância. Digo isso porque, como alguém que se dedica ao pensamento das artes, se dedica à pesquisa de artistas, perceber que eu desconhecia a grandíssima maioria dos artistas que compõem e que compunham, né, o museu e que compõem essa coleção, foi uma experiência de ignorância. Era como se fosse um universo muito grande para dar conta, né? São mais de 6 mil obras de mais de 100 países, todos os estados do Brasil. Então, assim, é uma realidade bastante complexa e justamente por esse sentimento dessa complexidade, era um desafio poder dar conta disso. E algumas estratégias, então, foram colocadas. A primeira foi que essa exposição é pensada apenas a partir da produção de artistas brasileiros ou que viveram largamente no Brasil, para a gente conseguir olhar para essa grande potência do museu. Muito embora o museu não se caracterize como um museu necessariamente de pintura, a grande maioria das peças que compõem o museu são pinturas, então foi essa a nossa escolha. E frente à impossibilidade de lidar com o termo ingênuo, tal qual ele é apresentado para a gente, nessas 4 letrinhas, que é a ideia de naif, né? Foi um processo, então, de tentar lidar com termos, investigar os seus limites, as suas possibilidades, e ao invés de buscar um lugar seguro dentro desses termos, a nossa opção, estou dizendo nossa porque Bruna Costa trabalhou largamente comigo, assistente da curadoria que está aqui conosco, a nossa opção foi borrar essas fronteiras. Ou seja, a ideia dessa exposição, muito embora ela se dedique a uma forte tentativa de desmonte da ingenuidade que está nesse termo, era preciso devolver essa pergunta ao público, aos públicos, ao público e aos visitantes. Para isso a gente também conta, falando que o museu é sempre mais do que uma sala de exposição cheia de objetos, a gente também conta com um projeto, um núcleo educativo, que é supervisionado pelo Gilson, que nos acompanha hoje aqui na mediação da mesa e que foi planejado com uma parceria com o projeto da Rede Nami, um projeto chamado Afrografiteiras, que são meninas que já vêm investigando a cor, a matriz gráfica dessa pintura e as questões matéricas, que são linhas que podem caracterizar um pretenso estilo dito da arte naif, mas era para que pensar um projeto e que a gente se dedicasse a pensar essa inteligência em torno das pinturas e fazer uma produção de conhecimento realmente interessante, de algum embate, de algum confrontamento, muito mais do que apenas afirmando a exposição. Então convidamos as meninas do Afrografiteiras para que elas pudessem conosco, em alguma medida, atualizar essa discussão. Eu digo atualizar porque, majoritariamente, a coleção do museu vai chegar até os anos 90, o início dos anos 2000, pelo próprio momento em que essa coleção é reunida e pela própria história do colecionismo do Lucian e da sua família que segue esse trabalho. Mas quando a gente entra nesses termos do desmonte da ingenuidade, para falar de artistas autodidatas, e aí uma ressalva, né? Falar de autodidatas dentro de uma escola nos pareceu desde o primeiro momento que era um movimento muito interessante. É bem verdade que a Escola de Artes Visuais do Parque Lage tem uma opção bastante segura, que é poder falar da pintura e da produção plástica dos artistas do Brasil, principalmente a partir dos anos 80, aqui no Rio de Janeiro. É um lugar muito seguro poder falar disso a partir de uma produção que se constrói dentro dessa própria escola ou de artistas que passaram por ela. Nos pareceu mais interessante, mais radical, poder pensar como se configuraria uma exposição a partir de artistas que não recorreram a essa escola. Outro ponto que interessa ao pensar esse não recorrer é que a exposição
lança aí uma hipótese, né, de que esses artistas, a partir das suas próprias biografias, das suas escolhas estéticas, da sua capacidade de imaginar, criar e realizar mundos por meio do acúmulo de tintas dentro de um plano bidimensional, que é a pintura, esses artistas, então, não necessariamente teriam tido essa escolha, teriam tido essa opção. Falar de arte naif em um contexto europeu, por exemplo, que pode ser um contexto de privilégio socioeconômico e de uma hegemonia intelectual no mundo, né, tal qual ele se configurou a partir da violência colonial, é uma opção. Mas falar sobre autodidatismo e ensino, e principalmente ensino para as artes, que historicamente é tido como algo supérfluo, no Brasil, é falar sobre a impossibilidade de recorrer a escolas, é falar sobre a impossibilidade de aprender em escolas e é falar sobre a falta de acesso ao ensino público. Nunca é o bastante lembrar e relembrar que, muito embora a escola tenha com maestria e na gestão inteligente do Fábio, não recorrer à sustentabilidade simplesmente do recurso do Estado, ainda somos uma escola pública, né? Ainda faz sentido, principalmente no contexto sociopolítico como o nosso hoje, que vem tentando desmontar instituições culturais, tentando desmontar instituições de ensino e tentando desinstrumentalizar a população desses avanços recentes, que foram muito desenvolvidos a partir de uma política de ações afirmativas, que pensam aí ações que vão colocar o acesso às universidades não apenas como uma possibilidade para a população burguesa que vai recorrer às universidades, mas também pensar uma medida um pouco mais plural que visa, então, reparar desequilíbrios e desigualdades que são não apenas detalhes da nossa história, mas detalhes constituintes da nossa história. Quando eu falo detalhes constituintes da nossa história, eu não consigo deixar de contar para vocês que a exposição é pensada, uma das primeiras medidas que é pensada para a exposição é o convite ao artista Rafael Alonso, e o segundo é a artista Gabriele Gomes, que também está aqui conosco nos escutando, mas o convite ao Rafael foi entendendo que, na verdade, o espaço museológico, asséptico, higiênico, de um museu, tal qual ele geralmente se constitui, com todas as ressalvas que a história da arte já nos traz junto, a ideia do cubo branco não faria sentido, não apenas por uma vontade curatorial, mas muito, eu lembro, ver fotos, por exemplo, de como as pinturas do Dotteres Ricardo de Osias ficavam instaladas na própria casa dele. Então, essas pinturas tiveram o privilégio, eu diria, de muitas vezes não irem direto para museus ou instituições museológicas, mas de conviverem com essa massa informe, quente, totalmente interessante, que é a vida domiciliar na casa de algumas pessoas. E eu falei do Osias não à toa, porque a exposição começa a ser pensada, os quadros da exposição, a partir de 6 quadros que a gente encontrou no acervo do museu. Eram 6 telas do Osias que foram construídas, pensadas e realizadas num arco de 3 anos, de 2003, 2004, 2005, se a memória não me trai agora, que narram o processo de captura do povo negro na África, escravização e violência até o Brasil, né? Então são 6 telas que vão mostrar os navios negreiros, ou navios tombeiros. Essa decisão, muito mais do que pelo ineditismo dessas telas, que nunca haviam sido apresentadas nem numa exposição do museu, nem na vida do Lúcia, nem na vida de Osias, e que tem aí consigo os registros de uma tecnologia de pintura bastante singular, né? Então o uso de palitos de dentes, dos dedos, de escovas de dentes, ou seja, de objetos prosaicos que estavam ao alcance das mãos e que vão aí ser usados para construir essas imagens. Essas telas também, na nossa hipótese, ajudam a complexificar o discurso sobre os artistas autodidatas no Brasil. Essa discussão sobre o ensino da arte enquanto um privilégio, ela também não é inventada por essa exposição, nem é inventada pela arte naif. Há outros exemplos disso. Ana May Barbosa, quando fez a sua Bienal de Arte Naif do Brasil lá em Piracicaba, falava muito desse espaço entre culturas, de uma circularidade entre a dita cultura erudita e a dita cultura popular. Deixa eu só ver como é que está meu tempo aqui. Ufa. Eu me alongo, gente, desculpem. Mas era interessante, então, colocar como hipótese
Na verdade é uma afirmação, mas eu estou dizendo hipótese para ser para alguma tentativa de generosidade, de abertura do discurso, mas uma afirmação de que a falta de acesso ao ensino e a falta de acesso ao ensino público no Brasil estão extremamente ligados a um projeto nacional que confia numa falsa ideia de supremacia branca ou de uma falsa ideia de inferioridade da população negra que é trazida no Brasil para ser mão de obra. Isso também tem fatos históricos que corroboram para o meu discurso, como logo após a Lei Áurea, ou a lei que busca ali uma libertação do povo negro no Brasil do trabalho escravo, há projetos de leis que asseguram que essa população não deve ter acesso ao ensino. Assim como há registros de que o ensino da arte no Brasil está extremamente conectado à ideia de desenho, e ideia de desenho para uma formatação para o mercado de trabalho, uma formatação para pessoas que pudessem trabalhar numa mão de obra projetiva. Então, enquanto escola pública, enquanto instituição cultural que se constitui a partir de um discurso que está sendo constantemente atualizado e por isso mesmo precisa ser constantemente reavaliado e atualizado, né, um discurso de vanguarda, um discurso que se pensa como espaço de emergência e espaço de resistência, era preciso então propor uma exposição que fosse que pudesse não responder é um termo cruel porque a gente não consegue responder, mas que pudesse dar conta em alguma medida de levantar questões que pudessem devolver aos públicos da mostra porque nós viemos aceitando uma realidade tão excludente, tão perigosa e tão nociva como o próprio conceito de arte, como ele vem se constituindo. O conceito de arte, muito embora outros artistas se preocuparam com a educação, como Joseph Beuys, que se preocuparam em dizer que todos nós somos artistas ou podemos ser artistas, é bem verdade que a realidade cotidiana e a maneira como a gente vem categorizando e classificando objetos de arte vem nos mostrando que essa é uma história que não vem livre de violências. Então, era preciso se aliar a esse ponto do museu, que se propunha a ser ali, então, enquanto Museu de Arte Naif, um centro de investigação sobre os limites desse termo, afirmar a coleção, mas mais do que afirmar a arte naif, devolver ao público, afinal, que arte ingênua é essa? E, para isso, o recorte curatorial contou a partir da poética do Osias, dos mais de 300 telas que tomamos por empréstimo do museu, 83 são do Osias, esse pintor, que tem uma biografia bastante singular, é um indivíduo que vem do êxodo rural no Brasil, então vem do interior de Minas Gerais, vem para o Brasil, trabalha no mesmo lugar onde seu pai, exercita o trabalho braçal, esse trabalho braçal o leva a um certo tipo de estafa, ele tem de ir até os escritórios da empresa, nos escritórios conhece a papelaria e com isso conhece a produção de imagens por meio do desenho e da pintura, brincando de fazer caricaturas dos seus colegas de trabalho. O Duratex, o Eucatex, que ele utiliza para fazer suas primeiras pinturas, é o material que sobra das divisórias do seu local de trabalho. Então, a exposição se preocupa também em apontar um lugar em que a arte, muito embora seja assim uma narrativa que se constitui excludente, esses artistas, eu acho que uma grande potência de poder admirá-los e de poder pensá-los à luz de uma escola é entender que o material para construir e agir por meio da poética muitas vezes está ao alcance das mãos. Não é preciso confiar apenas e não que elas não valham de nada, mas não é preciso apenas em confiar em técnicas rebuscadas, em técnicas que já foram legitimadas, em materiais sofisticados para a construção de imagens que sejam potentes o bastante para nos fazer questionar, afinal, que estatuto é esse, que ideia é essa de legitimação. Eu falei do Rafael Alonso e gostaria de falar agora da Gabriele Gomes, uma artista que começa sua trajetória no seu local de origem, que é no Paraná, mas que agora vive e trabalha no Rio de Janeiro e que vem trabalhando um sistema de pinturas que dialogam com uma série de fotos dela, uma série chamada Legenda de Cores, e que foi convidada pela gente, pela curadoria, para desenvolver
algumas pinturas que pudessem salientar, sublinhar, iluminar características que não são inaugurais, mas que já estavam nas pinturas. Então a Gabriele mira uma seleção de pinturas que foi entregue em diálogo para ela, para poder desenvolver certas legendas que buscam, por meio de alternativas outras, que não sejam os termos rebuscados que a arte contemporânea geralmente vai buscar, os termos pós-estruturalistas, deleuzianos, rizomáticos, e que são muito interessantes, potentes e instigantes, mas que vêm constituindo também um instrumento de separação dos públicos com aquela parte da arte que é da ordem da experiência, da sensibilidade e da emoção. Eu já vou terminar aqui, porque o meu tempo já foi, eu estou controlando. Então, é isso. Foram 20 minutos. Então, obrigado pela escuta de vocês. Se houver mais perguntas, depois a gente continua. Aqueles que não viram a exposição, foi um projeto de 5 meses aí de pesquisa, no mínimo, extremamente instigantes. Eu realmente espero, e tenho dito isso, corroboro com a postura do Fábio, de que as fases são muitas. A gente se esforça aqui na escola a entender que exposições não são resultados fechados, não são produtos, senão são pontos de partida. Eu gostaria muito que aqueles que já viram a exposição, se puderem voltar e dialogar com o nosso projeto educativo, com as meninas do educativo. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência instigadora, interessante, e com isso agradeço mais uma vez. Antes de passar para o Rafael, só queria compartilhar um pouco, que eu acho que me mobilizou um pouco pensar a partir da fala de vocês. É uma coisa que no educativo, desde o início, tem feito muito sentido pensar todas essas propostas, né? Pensar desde um museu com 6.000 obras e que está fechado, né? E pensar toda essa vivacidade anterior de circulação e de disposição, de como que esse museu que no seu coração é a reserva, né? Essa coleção, como que ela conseguia também dialogar com muitos outros lugares, como a Jaqueline compartilhou, e pensar esse espaço do museu e da escola como um espaço que são irmãos, né? São dois espaços. O museu é uma escola e a escola também contribui nesse movimento de difundir e de compartilhar conhecimentos, assim como o museu faz. E desde o momento que a gente começou a estudar e a entender e a olhar a exposição, um sentido de coletividade era muito presente e muito significativo para a exposição, né? Quando a gente pensa esse espaço educativo como esse lugar de estar junto no coletivo, muito mais do que individualmente. E fazendo uma dobra, pensando essa ideia de uma exposição como uma exposição manifesto, eu acho que ela se aproxima muito mais dessa ideia de manifesto como manifestação popular, que é tão em voga nos dias de hoje, né? Acho que a gente vem de uma sequência de manifestações que atualizam o tema muito mais do que uma ideia de manifesto modernista que tinha talvez um distanciamento desse lugar. Então, tem feito muito sentido no educativo convocar essa ideia de multidão, pensar esse espaço como uma grande multidão e como agir em multidão. Talvez a saída que a gente tenha pensado é como a gente aprende na multidão, como a gente dialoga com esses espaços que são coletivos ao extremo. E eu acho que tira também essa ideia do popular como uma grande massa, que talvez seja muito passiva, um lugar de agência muito passiva, para pensar a multidão como uma massa que é muito ativa e propositiva, né? Acho que só para dividir um pouco o que a gente tem pensado também da exposição a partir dessa coletividade, dessas muitas coletividades, né? São 300 artistas, é um espaço que, acho que assim como o Rafael vai dizer, é um espaço que abraça todo mundo, né? Uma explosão de cores, são muitas informações, muitas narrativas, muitas histórias, muitos adensamentos em um mesmo espaço e que desafia a nossa compreensão de arte a como que a gente lida com toda essa diversidade. Não dá para ignorar tudo isso, né?
Boa noite, boa noite. Olha só, eventualmente eu vou ter um discurso um pouco interrompido. Nesses momentos de interrupção, eu adoraria que vocês pusessem perguntas, quer dizer, que vocês já trouxessem questões, para que não me deixem 20 minutos aqui gaguejando. Não é o meu forte, mas vamos lá. Isso. Já pode ir perguntando, enfim, eu levo o fone sem o menor problema. Bom, o convite do Ulisses... como é que foi isso mesmo? Eu esqueci, cara. Faz tempo, né? Enfim, há meses atrás, ele me fez um convite para pensar um trabalho, que seria um trabalho que seria, uma espécie de mediador dos trabalhos da exposição, né? E bom, oi, já deve. Obrigado. Bom, a questão é que o meu trabalho, de modo geral, passa por pensar pintura não necessariamente a partir da bidimensão, ou de um retângulo, ou de uma janela, ou de um plano, né? Pensar o que a pintura pode... vamos lá. Como que essa ideia de pintura pode ocupar corpos diversos, não é? Como que a ideia de pintura pode... abraçar visualidades diversas, contextos culturais diversos, de maneira que ela não seja só um exercício de poder, vamos dizer assim, né? Um exercício acadêmico de poder, assim, um exercício da história, da arte. E aí, vamos lá. O material fala disso, né? Pensar em uma pintura feita com tinta de parede... contribui para isso. Uma paleta, que seria uma paleta, não exatamente uma paleta segura, né, em termos de... pode ser de tipografia, mesmo da ideia de pintura, né, assumir o risco que é usar a cor, né, tanto no contexto formal quanto no contexto cultural, né, o que significa... essa multiplicidade de cores, né? Essa multidão, assim, né? Meu trabalho, de modo geral, ele vai encostar nessas possibilidades, né? Quer dizer, do que a pintura pode se apossar, ou com que ela... Se apossar seria, enfim, grosseiro, mas com o que ela pode dialogar, né? Com a cultura, brasileira, sei lá, o nome do trabalho, arte popular, é o nome de um grupo de pagode. Então, a música brasileira, que é a música que eu ouço, enfim, dentre várias outras, né, também, né? Opa. Peraí. Eu uso esse? Oi. Beleza. Agora eu já estou quase me sentindo num show. Cantora, né? Tem também as referências que você usou, que eu achei bem interessante, se você puder mencionar. Fala. As referências que você usou para essas cores, esses padrões. Para esse padrões. trabalho? Sim. Para esse trabalho especificamente, são referências que eu já uso normalmente na minha produção, né? Mas especificamente para esse trabalho, a partir do convite do Ulisses, eu comecei a pensar, no que... bom, depende do que estiver acontecendo na minha vida, né? Mas naquele momento estava muito na minha cabeça uma ideia de, escola de samba, pôster, outdoor, pulseirinha de praia. Então, especificamente para esse trabalho... tem alguns meses foi no verão, né? Foi no verão, Então, sei lá,
a padronagem da sala principal, por exemplo, ela mistura padrões que são pulseirinhas daquelas vendidas na praia com as bandeiras dos quiosques da Praia do Leme. Que mais? Foi curioso assim, o que foi acontecendo, né? Ao longo do processo de pintura, as pessoas iam identificando semelhanças com a visualidade, com o design de produtos. Por exemplo, uma das paredes da primeira sala, que é a sala dos retratos aqui, imediatamente o Davi, que é um dos artistas que trabalhou comigo na sala, falou sobre o copo de Guaravita, né? Eu quase mudei o nome do trabalho para Guaravita, porque... Bom, são essas relações que a gente vai tecendo, né? Quando eu pensei também em uma espécie de padrão radial, me veio muito na cabeça uma bandeira de escola de samba, né? Então, quando a gente fala que a gente não viu exposições ou não teve contato ainda com um tipo de visualidade mais pulsante, mais vibrante, eu não sei se é exatamente verdade. Assim, a gente está numa sala aqui que é repleta de estímulos, né? Talvez em certo circuito de arte contemporâneo a gente tenha perdido uma capacidade que acho que foi a primeira frase da Jaqueline, que foi como é a capacidade de se expressar livremente sem amarras, né? Alguma coisa assim, né? Sei lá porquê, ou sim, eu sei porquê, né? Exercício de poder, a gente vai ficando um pouco afônico, né? Perdendo a capacidade de se expressar, perdendo a capacidade de negociar com o mundo. Então, um pouco as tentativas nas minhas pinturas, de modo geral, seriam tentativas de estabelecer diálogos mais francos, menos mediados pelo circuito de arte. Embora eu seja, sei lá, um cara da academia, sabe? Eu estou há 20 anos na academia, escola pública, né? UFRJ. A gente percebe o que seriam esses exercícios de poder, né? Quando você fala da filosofia, quer dizer, o problema não é da filosofia, né? O problema é, evidentemente, a gente anular por que eu não posso falar de arte popular? Ou do grupo arte popular? Tá, o grupo, não a ideia de arte popular, né? Então, o que eu tenho feito nos meus trabalhos, de modo geral, é tentar estabelecer uma negociação mais franca, minha com o mundo, assim. Então, posso pensar no Parque Lage, posso pensar no Guaravita ou no rodízio. Uma outra que veio quando a gente estava pintando é que a primeira sala parecia um rodízio de comida japonesa, parecia um sol nascente, assim, né? Como esses signos vêm parar aqui no Rio de Janeiro, como eles são lidos aqui, né? E como a gente vai empilhando camadas de significado que não necessariamente seriam camadas do mundo da arte, né? Talvez uma coisa importante a ser dita é trabalhar com humor, mas não rindo do outro, né? Rindo com o mundo, né? Sabe? Não sei. Queria adicionar só uma coisa que o Rafa está falando, assim, e falar um pouco sobre o convite, que eu imagino que seja uma obviedade, mas me parece importante salientar. O convite ao Rafa não foi simplesmente para que ele pintasse as paredes da exposição, porque a gente precisava de paredes pintadas. O convite ao Rafael surge porque há um campo de pensamento justamente dessa cultura imagética, dessa visualidade que extrapola os limites estritos da arte e da arte contemporânea, que me parecia que seria um belo pareamento a artistas que constituíram sua produção, como, por exemplo, pintando coisas como Silvio Santos ou Chupacabras, né? Não é difícil ver que essas temáticas e esses termos estão também em trabalhos do Rafa, como Calça de Ginástica, ou que vão mencionar Hans Donner, então que tem aspectos massivos, né? Assim como o convite a Gabriele não foi simplesmente para fazer legendas de cores, senão para utilizar uma complexidade de pensamento que se constitui no próprio trabalho deles, né? Então, essa aproximação entre mundos que a arte apresenta como conflitantes, mas que, na verdade, a visualidade, a imagem, a cor e os espaços tomados de imagem, elas estão aí no nosso cotidiano.
Foi muito mais uma via comunicante para desfazer uma ideia de um cubo branco que tenta nos apartar da realidade da vida e nos aproximar, né? Então, é um convite a um universo poético mais do que a pinceladas numa parede. Claro. Não, é evidente, evidente. E aí vai... Não, mas é evidentemente importante falar sobre isso, né? Senão chama o cara da cor, né? Não, e aí, falando sobre esse trabalho, o Ulisses falou do espaço, eu acho que a minha tentativa nesse trabalho foi de estabelecer existe esse sentido de multidão, né, de entrar ali e pensar num sentido de arrebatamento, um pouco como a gente tem aqui nesse salão, né? Uau, que quantidade de informações, né? E aí, a partir dessa primeira quantidade de informações, talvez isso seria um convite a esse corpo aí, de maneira mais específica a uma pintura ou a outra pintura, né? De maneira que justamente essas pinturas não seriam fundos, né? Seriam, de fato, quer dizer, é justamente a ideia de acabar com figura e fundo, parede e obra, né? E você não sabia o que as pinturas que iam entrar, né? Você trabalhou a partir da sua paleta, assim, não a sua paleta, mas suas referências, que é justamente uma decisão da curadoria, né? Um artista não é só o cara da cor, é uma cor assim, popular, massiva. Você não sabia que ia entrar o quadro do Silvio Santos, mas assim, de alguma maneira isso está... Sem dúvida. Acho que também uma das decisões que eu tomei foi não olhar nenhum trabalho justamente para que houvesse esse sentido mesmo de colagem mesmo, né? Eu sabia, a única coisa que eu imaginava é que os trabalhos não seriam trabalhos de dimensão muito grande, assim. Então, eu já imaginei os espaços de maneira que seriam pequenos blocos, ou não tão grandes assim, que negociariam com aquelas paredes, né? Acho que é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Acho que é isso, gente. Obrigado. Arrasou. Então, acho que agora a gente podia abrir para o público, mais do que a gente já está aberto, para propor questões, perguntas, questionamentos. Bom, parabéns. Meu nome é Rafael Rage, parabéns pela iniciativa. Eu gostaria de focar um ponto, como eu conheço a senhora Jaqueline desde 2004, quando eu fazia parte da Associação dos Amigos dos Museus do Brasil. Na época, ela me apresentou um plano diretório que a empresa Light fez para o museu, sobre estratégias de planejamento financeiro e de patrocínio. Eu sinto falta hoje aqui, por parte da direção, de uma certa naividade, inocência, e não colocar, planificar aqui uma estratégia financeira de patrocínio e de parceria concreta, ou seja, cotas de patrocínio, quais estratégias há uma equipe que está funcionando, que vai atrás de projetos ou de financiamento disso através de empresas. Por exemplo, se você se tem mais de 100 países envolvidos na coleção, a lei de incentivo no Rio de Janeiro é a única no país que permite parcerias internacionais. Então, aonde está esse ponto colocado? Porque colocado pelo senhor Ulisses Carrilho, foi perfeito, brilhante o seu trabalho que está sendo desenvolvido. E nessa autópsia, vamos dizer, da sua colocação, eu sinto falta de um planejamento, da explanação de um planejamento concreto, físico, de patrocínio e de parceria e de comodato entre o museu e o Parque Lógico, que não está sendo colocado aqui. Obrigado pela sua pergunta, eu acho que é ótimo, porque o nosso trabalho aqui na escola, né, e quando eu assumi a escola, essa escola estava para fechar, quase, né? Imagina, uma escola de 44 anos de idade, na época tinha 42,
a escola de arte mais importante livre do Brasil, quiçá da América Latina, sem dinheiro para o papel higiênico. Então, o meu trabalho, desde que eu entrei aqui, foi recolocar essa escola no circuito nacional, com a potência que ela tem, de uma forma diferente do que era feito nos últimos 40 anos, que era dependendo do Estado. E isso foi feito e está sendo feito, né? Você pegar um negócio do zero, entre aspas, com vários vícios, e você reconstruir isso, não é de uma hora para outra, né? E eu acho que isso tem sido feito de uma forma importante, efetiva. Não à toa, a escola hoje ela está sendo, sem dúvida, colocada como um dos poucos equipamentos culturais do Rio de Janeiro que tem feito um trabalho importante, não só na questão de sustentabilidade, como na sua proposta curatorial e no que tem sido falado para a sociedade, o que tem sido feito. E essa exposição fiz sem ajuda nenhuma, né? Eu acho que a gente tem aí tantas empresas, né, governo, tantas pessoas que, depois que o museu pegar fogo, falaram: por que você não me procurou? Porque eu ajudaria. Por que você não veio falar comigo que a gente ajudaria? Só que o negócio tem que pegar fogo para as pessoas ajudarem. E eu fiz um trabalho, fiz um projeto claro de captação para essa exposição, que eu queria captar R$300 mil, e eu não conseguia nada. E fui nas empresas, mostrando todo o trabalho que a gente estava fazendo, fui em colecionadores, fui em galeristas, e, infelizmente, a gente não teve esse apoio. Eu tive um apoio muito importante, sim, do pessoal da Sherwin-Williams, em que eu consegui conversar e mostrar a importância da gente ter essas paredes da forma como elas estão, e eles financiaram todas as tintas para a escola, não só para essa exposição, como para o ano todo. Isso monta quase R$30 mil do que custaria essas paredes, né? Porque não teria essas paredes da forma como elas estão. E aí você coloca muito bem, como é que está esse projeto, né? Você está falando que você quer reabrir isso, você quer fazer isso, como é que está esse projeto? Não tem esse projeto ainda. Até porque a gente tem uma estrutura aqui ainda que tenta dar conta de tudo que a gente tem que fazer nessa escola, que é muita coisa, né? E, sem dúvida, esse novo desafio, eu me coloquei de reabrir o museu e vou trabalhar nisso sim. Já tive ajuda de algumas pessoas para a gente ver a forma, né, de como estruturar esse financiamento. O custo do museu para reabrir é de R$1,5 milhão, para o museu reabrir por um ano, com todas as suas atividades, finais de semana, de forma gratuita, o museu abrindo gratuitamente. E eu acho muito pouco, né, para o tamanho desse projeto, que é um projeto enorme no sentido de como é que ele realmente consegue atingir tanta gente de uma forma muito forte, muito potente, e custar só R$1,5 milhão. A gente está falando de $300 mil. Como você fala, é muito pouco. Tem muitas pessoas lá fora que têm interesse em ajudar o museu. E eu concordo com você, eu acho que é isso mesmo. Tem muita gente lá fora, tanto que eu montei uma área internacional esse ano para captar recursos de fora do Brasil para a escola, né? Está aqui presente o Giacomo, né, que foi diretor da Escola de Belas Artes de Florença, nos ajudando nessa internacionalização da escola. Antes, né, de pensar o Museu de Arte Neve, eu já estou pensando na escola, que eu acho que a gente tem que sair do risco Brasil também, que é um risco, como todas as empresas multinacionais, elas têm que sair do risco Brasil. Assim, eu acho que tem que ter uma captação vindo do Brasil, vindo do Estado, vindo de Lei Rouanet, vindo das pessoas físicas e vindo lá de fora. Então, esse projeto para reabrir o Museu de Arte Naif, ele vai entrar dentro do projeto da escola também, que está sendo hoje desenvolvido. E eu posso te garantir que o projeto vai ter sendo realizado e sendo proposto para as empresas, para o Estado, para as pessoas físicas que queiram ajudar, doando parte do seu IR via Lei Rouanet, que você pode doar 6% do seu IR via Lei Rouanet, né? Então, eu acho que existe sim, como eu te falei, vários processos, só que a gente tem uma equipe
de 15 pessoas, né, para tocar tudo isso. Então, infelizmente, eu não tenho assim, equipe de reabertura do Museu de Arte Naif. Vamos fazer um business plan, vamos ver as formas de captação, pode a mercado começar a captar. Não é assim que funciona, porque assim você não capta nada. Você tem que ir em etapas, mostrando um trabalho, abrindo a exposição, mostrando a frequência, mostrando a importância dessa coleção, sensibilizando os investidores vindo aqui na exposição, sensibilizando as empresas, trazendo seu pessoal de marketing, como a gente está trazendo, para vir ver a exposição, seus diretores para vir ver a exposição, e aí você depois dá um outro passo, você monta um plano estratégico de reabertura do museu, e eu não vou captar 1,5 milhão, eu preciso captar 4,5 milhões, porque eu tenho que reabrir esse museu e garantir ele pelo menos por 3 anos, mostrando realmente todo um trabalho sério para você depois captar para outros 6, 7, 8 anos, porque também não adianta eu captar 1,5 milhão, reabrir num ano, e no outro ano eu ficar pedindo dinheiro aí, sem condição, vendo a situação do Brasil cada vez mais complicada nesse setor da cultura. Então, eu acho que é um projeto que é muito realmente importante ser realizado, ele vai ser realizado. Eu tenho vários outros projetos também na minha mesa, importantíssimos. Eu aprovei 42 milhões para o restauro desse palacete, nunca tinha sido aprovado isso. Na Lei Rouanet, foi a maior aprovação no ano passado da Lei Rouanet, e eu preciso captar 42 milhões para restaurar esse prédio, que é tão ou mais importante que agora reabrir o Museu de Arte Naif, porque a gente manter essa escola viva, sem problema de pegar fogo, sem problema de vazamento, sem problemas N, que eu não preciso salientar aqui, mas assim, existe todo um processo a ser realizado, e o Museu de Arte Naif, eu de uma forma, na verdade, muito, como eu posso dizer assim, de uma forma muito corajosa, né, me coloquei nessa posição não só de reabrir esse museu, como de tocar essa escola, né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem a importância desse movimento e entenderem que isso não é tão simples, porque você não tem recurso nenhum hoje do Estado te ajudando. Se eu tivesse o Estado aqui dentro, me ajudando na escola, como ele ajudou nos últimos 30 anos, eu teria muito mais tempo livre para me preocupar em reabrir outros equipamentos culturais, né? Então, eu acho que é um processo que a gente está fazendo que vai dar certo. Agora, a sua pergunta, eu não posso te dar uma resposta agora, porque eu realmente não tenho, né? E não me preocupei a fazer, porque é um processo, eu tenho que reabrir, eu tenho que abrir essa exposição ela ocorre toda de graça. Por quê? Porque o meu foco as pessoas que frequentam essa escola são de todas as classes sociais. Eu quero que o cara que não tenha R$2 para pagar o ingresso, ele entre na exposição e ele sabe, é de graça, eu estou fazendo um piquenique aqui com a minha família, eu vou entrar lá para ver, deixa eu ver o que é isso. E ficar realmente impressionado com a beleza do que ele está vendo. Então, essa exposição ela tem uma questão também de você trazer uma grande parte da população que nunca entrou no museu, para entrar no museu e fortalecer o nosso projeto de captação, mostrando que é um museu que ele abraça toda a nossa sociedade, né? E é realmente algo que é muito importante a gente mostrar que as pessoas elas querem visitar, elas só não têm condição de visitar, né? Então, você fazer com que essa exposição seja muito vista, com 20, 30 mil pessoas em 1 mês e meio, né, faz com que a minha força na hora da venda desse projeto para captar, para a abertura do museu, seja muito mais fácil. Porque eu ir captar com um business plan maravilhoso, sem nunca ninguém ter visto a exposição em museu fechado há 2 anos, é quase impossível. As pessoas nem sabem o que elas vão ajudar, nem sabem a potência disso. Então, você precisa, sim, fazer uma exposição dessa, deixar essa exposição ser digerida pelas pessoas, trazer a visibilidade que a gente está trazendo para essa exposição, fazendo apresentações musicais, criando um educativo forte, fazendo um ciclo de debates, saindo na mídia, as pessoas postando, visitando, falando, e aí você pega todo esse material e aí vai a campo, né? Então, quando eu falo que são fases,
E a gente não adianta ter a ansiedade de ter o projeto pronto, porque a gente tem que passar por outras fases antes para conseguir a captação. Né? Eu não sei se eu consegui te responder. Porém, existem estratégias que podem andar comitantemente a um processo paralelo do que você está fazendo. Se você está fazendo um projeto de exposição para atrair a mídia, conhecer, o brasileiro tem memória curta. Então, já que você está fazendo isso, então já tinha que ter uma proposta simultaneamente de falar, olha, não tem só Lei Rouanet, tem Estatuto do Idoso, do Adolescente, que você pode fazer, empresas podem fazer redução usando os seus funcionários como uma forma de contribuição. Se você já está sensibilizando as pessoas para visitá-las, então sensibilize já no ato de falar, vamos construir juntos. É uma forma já de não perder o fôlego. É uma estratégia, depende de qual estratégia você vai colocar para a longo prazo, como você muito bem colocou, não é para 1 ano, são no mínimo 3 anos para você consolidar a imagem de corporação, imagem corporativa da instituição perante mas eu acho que ainda necessitaria ou de usar toda essa mídia e colocar já direto. É somente uma proposta, é um modelo que poderia estar atrelado a isso. Quando você falou da internacionalização aqui do Parque Lage, nós fizemos uma parceria com o Parque Lage e a Escola de Viena há 8 anos atrás. Não vingou, porque a estrutura aqui da Parque Lage não estava adequada aos padrões internacionais. Então, não adianta você promover, sensibilizar as pessoas, se não tem uma estrutura por trás estrutural que dê à altura essa valorização do sentimento que as pessoas estão tendo quando o seu Carrilho apresenta um leque maravilhoso de possibilidades de análise e estudo social. Então, eu acho que deveria ser repensado e reestruturado. Eu acho que você colocou bem, e tinha uma pessoa trabalhando comigo exatamente para fazer com que esse planejamento estratégico de captação ele tivesse pronto paralelo à exposição para a gente seguir para captar. Só que tem um problema de gente. Eu estou aqui sozinho, tem Ulisses, eu faço tudo. Assim, você tem um problema de equipe. Assim, infelizmente, eu adoraria contratar uma equipe de captação, uma equipe de projeção. Você está entendendo? Eu acho que eu trabalhei 22 anos em mercado financeiro. Meu último banco foi o Credit Suisse. É diferente quando você trabalha numa corporação, né? Você demanda as coisas vêm, elas acontecem porque você tem dinheiro para contratar as pessoas e falar, olha, você tem um time para dar esse projeto para mim para eu começar a ir a mercado a captar. O problema é esse, assim, o discurso ele é perfeito, mas vai na prática fazer. Esse é o nosso problema, entendeu? E eu concordo, e eu acho que você colocou bem, quando eu pensei na internacionalização, eu sei que a gente não tem uma estrutura perfeita para internacionalizar, mas eu tenho que querer isso e começar a ir atrás da estrutura e começar a escola a se moldar a essa situação de você ter uma questão de escolas lá fora te cobrando uma certa excelência, né? Ou fundações que dão dinheiro para instituições que seja no mundo inteiro, cobrando uma certa excelência. Então, eu me cobro isso. Então, eu dou um chute lá na frente e vou atrás, porque você montar tudo isso e falar, agora eu estou preparado, a gente não vai conseguir, a gente não vai fazer, entendeu? Então, a gente troca o carro, troca a roda aqui com o carro andando, né? E é assim o nosso modus operandi, porque tem que assim, não dá para parar, né? Então, está o Giacomo aqui comigo, com o Ulisses, com o Gleice, com outros, e é assim que vai, assim, é o melhor dos mundos, não é, mas eu acho que a gente está numa evolução muito grande, muito rápido, que eu não tenho dúvida que ano que vem a escola vai estar muito mais bem preparada, mais bem estruturada, e nos próximos anos também, né? E essa questão da internacionalização também foi muito em função de uma
captação que a gente teve no ano passado, no Queer Museu, em que a gente teve um contato com uma pessoa da Open Foundation Society, do Jorge Soros, aqui no Brasil, mostrando o projeto do Queer Museu, mostrando o projeto que a gente tinha dos debates, pedindo dinheiro. A pessoa daqui do Brasil, ela não era responsável por essa área, porque eles olham muito mais projetos sociais, não educacionais aqui no Brasil. Então, a gente teve videoconferência com as pessoas lá de Nova York. Ulisses encabeçou isso e a gente conseguiu, em 3 meses, captar $25 mil, vindo lá de Nova York para o Queer Museu. Uma coisa surreal, que no Brasil ninguém deu nada. Assim, a gente captou 1 milhão, deram mais de 1 milhão, que eu digo, ninguém deu nada nas fundações. As pessoas físicas deram mais de R$1 milhão, né? Pessoa física, entendendo a importância, mas assim, não teve nenhuma fundação que falou, poxa, esse projeto é importantíssimo, eu vou ajudar também. Veio lá de fora de Nova York, $25 mil, e os caras nem vieram aqui na exposição, e a gente prestou contas, bonitinho, de tudo que a gente gastou, de tudo que a gente fez. Então, assim, é possível a gente captar muito mais. A gente precisa se estruturar para isso e estamos nos estruturando para isso. Como você bem falou, infelizmente, naquela época a gente não estava estruturado, e nem sei se hoje a gente está estruturado perfeitamente, mas a gente vai se estruturar, né? Então, assim, a gente tem goals a atingir, e a gente está trabalhando para isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Eu vi a exposição. Eu achei uma ousadia maravilhosa de ter feito essas pinturas fortes. Realmente, eu sou amiga da Jaqueline e eu falei, gente, como ficaria isso? E ficou realmente sensacional. Eu gostei. Só que tem uma perguntinha. O que são essas caixinhas que você coloca? Desculpa. As caixinhas? Ah, tá. Essas. São da Gabriela. Cadê a Gabriela? Gabriela, me explica. Gabriela, não sei se vocês viram a exposição e viram essas caixinhas, que eu chamo caixinhas, mas pode ser que não eu ou... Sim. São pinturas de acrílica, tinta acrílica, né, sobre telas. O Ulisses me convidou para participar da exposição e quando ele fez o convite, ele tinha citado que seriam 19 artistas contemporâneos, que o Rafael iria fazer uma pintura nas paredes. Eu não imaginava que seria isso, fiquei muito surpresa quando eu vi o projeto depois, eu achei incrível o trabalho dele, acho que fez uma diferença enorme na exposição. E eu trabalhava, no meu ateliê, eu trabalho com fotografias e pinturas, e algumas pinturas estavam no ateliê do lado das fotografias, e eu achei interessante como estavam o diálogo da pintura com a fotografia, como ela afetava a cor da foto, como dialogava com as duas juntas lá. E eu fiz uma exposição onde tinham as minhas fotografias com as pequenas pinturas do lado, na Arte Rio. Ulisses viu e me convidou para participar dessa exposição usando as pinturas também, como essa série que eu estava trabalhando, a Legenda de Cores, eu dei o nome, porque como estava do lado de outro trabalho, como se fosse a legenda de um outro trabalho, mas é só uma cor. E eu fiquei muito feliz com o projeto, e quando ele me mostrou os trabalhos que estariam incluídos na exposição, muitos trabalhos maravilhosos, como vocês viram ali, e foi uma delícia pensar nessas pinturas especificamente feitas para alguns trabalhos. Então, alguns trabalhos já estavam prontos, algumas pinturas, mas muitas dentro da cartela de cor que eu trabalho, mas abrindo um pouco mais, pensando nessas pinturas especificamente como ficariam do lado de determinados trabalhos. Você escolheu a cor, digamos, você colocou essas caixinhas, posso chamar isso caixinhas? Não sei como você chama isso. Pintura, desculpa, então viu que estou ofendendo já a artista. Então, as pinturas, como você escolheu? Porque são pinturas, mas são pinturas únicas, diga, é uma cor. Como você escolheu, então,
tem 4 quadros ou 5 quadros naif, e você colocou na pintura de uma cor. Você escolheu uma cor desse conjunto de quadros, como você colocou um azul aí, eu não sei como você distribuiu os seus quadros. Então, quando o Ulisses me mandou alguns trabalhos para ver, vários trabalhos de exposição, eu comecei a pensar em determinados trabalhos que eu gostei bastante, que tinham uma potência de cor. Poxa, esse amarelo vai ficar bacana do lado dessa pintura que tem a menina de vestido amarelo. Vamos pensar para evidenciar essa pintura numa pintura bem amarelo forte. Mas eu sugeri e até mandei para ele os trabalhos com as pinturas do lado que eu fiz pensando nesses trabalhos, num verde para evidenciar a quadra de tênis, o boto cor-de-rosa, vamos colocar uma pinturinha cor-de-rosa. Então, dentro de cada trabalho naif, alguma cor específica ali que me chamou a atenção, eu fiz uma pinturinha para colocar ali do lado. Mas a curadoria do Ulisses, eu não sabia que ia ser vários trabalhos e com uma pintura do lado. Então, eu dei para ele uma referência, né? E a montagem ele que fez, como que foi essa ordem. A gente meio que trabalhou em conjunto nisso. E eu acho que ficou muito bacana ainda essa parede de fundo do Rafael, que é outra cor que deu para essa pintura, né? Porque uma coisa é a pintura naif e a pinturinha, e entra a cor dele junto, que acho que ficou genial. Acho uma curadoria genial. É uma pintura bem iluminada, cheia de luz, né? Cheia de cor. E entrar nessa sala, eu não sabia por onde olhar, se eu tinha que olhar os muros, as caixinhas ou as pinturas. E realmente vocês estão todos de parabéns, porque isso precisava. Eu estou muito triste porque eu sou estrangeira, sou francesa, e a gente também tem incêndios a Notre-Dame de Paris que pegou fogo. Então essas coisas infelizmente acontecem. O que eu vejo, eu tenho 40 anos de Brasil, então eu me considero muito mais brasileira de coração realmente que francesa. Agora, eu vejo, fizeram um pedido na França para reconstruir, e quanto dinheiro entrou. Pediram para a população, até as crianças, de dar €1. Todos os franceses deram €1. Se você, não sei quantos milhões de habitantes tem na França hoje em dia, mas isso realmente quanto? 68 milhões. E eu falei, gente, essa pergunta eu achei tão bonito de fazer aqui, R$1, digamos, vamos ver, imagina quanto dinheiro seria. E eu vejo esses projetos, então essas catástrofes, infelizmente, mas o dinheiro que recataram já de uma brasileira, que é a Safra, né? Do Banco Safra, eu fiquei impressionado. E digo, e aqui eu vejo esse Museu Nacional que pegou fogo, e por enquanto essa luta que você tem, essa luta para fazer o museu, tem que ter catástrofes para começar. E isso então essas iniciativas que vocês fazem é maravilhosa. Então eu queria pessoalmente agradecer a todos vocês que estão aqui. Se eu puder corroborar um pouco para isso que você está trazendo e entrar um pouco em contato com o discurso da Gabriele, eu lembro que logo após a tragédia do Museu Nacional, falando um pouco sobre esse aporte financeiro que Safra dá para Notre-Dame de Paris, um dia depois, a manchete do jornal O Globo, ou 2 dias depois, dizia que por ano havia mais brasileiros no Louvre, em Paris, do que frequentando o Museu Nacional. E a gente sabe que a realidade da nossa população, que é tão vasta, mais de 200 milhões de pessoas, que podem tomar um avião para cruzar o oceano e chegarem à França, é irrisória perto da imensidão que é a nossa população. Então, realmente, eu acho que quando a gente fala sobre esse quase preconceito epistemológico mesmo, né, que não vai enxergar valor em algo que é constituído a partir da nossa tecnologia aí de criação, das possibilidades que o Brasil tem. Mas, para corroborar com o que Gabriele fala sobre as legendas de cores, uma coisa que era muito muito escrita nos textos que tentavam dar conta desse termo arte naif, ou arte primitiva, ou art brut, ou arte popular, ou arte virgem, que era o que o Mário Pedrosa usava. Enfim, aí a gente tem uma outra discussão para fazer. 3 coisas falavam muito. Uma delas era a potência da cor.
da luz, exatamente como isso é aberrante. É realmente uma experiência muito singular, porque tem uma liberdade de paleta de cores, e eu acho que para isso eu contei muito com a expertise do Rafael Alonso. Um outro ponto que era possível de se pensar era que essa pintura geralmente ela descende de uma matriz gráfica, né? Tem uma lógica projetiva, um desenho, e depois vai se achurar, vai se pintar essas partes. Como essa matriz gráfica ela está presente e ela geralmente vem de uma lógica de os quadros vêm de uma lógica de representação, pensamos em organizar a exposição a partir de núcleos temáticos, em que aquilo que é representado pudesse ser reunido e a gente pudesse sugerir o que essa matriz gráfica estava falando. Um terceiro ponto que, pessoalmente, quando eu olho para os quadros na IFE, ou quadros dito na IFE, me encanta muito, é algo que a gente vai falar muito na pintura tradicional, que é a ideia da fatura, da pincelada, né? Da marca do autor, de como aquele pintor vai acumular uma quantidade de tinta sobre uma tela. O Rafa faz uma provocação em relação a isso, quando em alguns pontos da pintura de parede, que é uma pintura que a gente pretende que seja anônima, né, que ela seja uma grande mancha de cor e que não haja existência do rolo que passou. Então o pintor de paredes ele não deve existir, enquanto o pintor de telas ele deve existir na sua especificidade, na sua singularidade, na maneira específica com que ele vai acumular a tinta na tela. Isso dá conta muito mais de uma dimensão matérica. E foi para isso que eu convidei a Gabriele. Foi para que eu não precisasse fazer esse textão todo recortado em adesivo vinílico, colocar na parede da exposição, porque a gente que é formado em academias e escolas de arte, muitas vezes conforma discursos que precisam contar muito com a linguagem. E uma coisa que me encanta muito nos artistas, quando eles vão desenvolver as suas caixinhas, pinturas, ou seja lá o que for, é esse paralelo. Eu acho que não há o que não haja. Se isso te interpelou e a caixinha... A Gabriela é alguém muito generoso. Eu tenho certeza que não ofende, muito antes pelo contrário, né? É uma caixinha, aquilo pulsa da parede mesmo, aquilo é exorbitante, é ex-órbita, né? Aquilo pula para fora. Esses tempos eu estava lendo um livro, não tinha nada a ver com isso, um livro de filosofia, e o cara escreveu uma frase que para mim resume tudo que eu tenho a falar sobre o trabalho da Gabriele, que ele diz assim, o Juliano Garcia Peçanha, que é: dizer é uma fome de tocar. Eu sinto que toda vez que eu estou falando sobre o trabalho da Gabriele, eu estou sempre com vontade de tocar. É sempre fome de tocar, lamber, beijar. É uma relação realmente quase erótica com aquela pintura. Então, eu acho que é sobre isso, é sobre esse exorbitante, sobre a massa de tinta que se coloca ali e que é capaz de, justamente com apenas uma cor, com apenas um material, fazer com que a gente se emocione e se pergunte por que aquilo está pulando daquela parede daquele jeito tão instigante. Alguém tem mais uma pergunta? A gente pode finalizar. Então, queria agradecer a todos que estiveram com a gente aqui até as 9 horas da noite. E também, antes de encerrar, convidar vocês para o próximo encontro, que é no dia 19 de junho. E o tema da próxima mesa é Porque as Escolas de Arte Existem, que é o mesmo tema que dá nome ao seminário, a esse ciclo de discussões. E as pessoas que vão estar nessa mesa no próximo dia 19 é o Luiz Guilherme Vergara, do Programa de Pós-Graduações e Estudos Contemporâneos das Artes da UF, a Lívia Flores, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ, e o Maurício de Barros de Castro, do Programa de Pós-Graduação em Artes da UERJ. Então, contamos com a presença de todos vocês no dia 19, e boa noite e até breve. Muito obrigado.